Então é um pouco disso que a gente busca. Quando nós conversamos sobre o modelo de duas células, e conversamos sobre o modelo de domicílio fiscal mais vantajoso, a gente tinha um problema, irmãos, e não Tício, Mevo e Caio, ok? Nós não tínhamos aqui uma tese para Tício, Mevo e Caio, nós tínhamos um problema. Então a nossa busca foi resolver o problema que a gente tinha. Qual era o problema que a gente tinha? Era em relação ao valor do ITCMD. No inventário, o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão por Causa-Morte ou Doação, é o imposto que incide na doação e no inventário. É o mesmo imposto, a depender do estado, vão ter alíquotas iguais ou diferentes, bases de cálculo iguais ou diferentes, mas é o mesmo imposto que incide sobre as duas modalidades de recebimento gratuito de patrimônio. E esse gratuito eu quero dar aspas. Por quê? Porque o patrimônio não brotou do nada. O patrimônio, ele deveria ser encarado como um patrimônio de uma família e não de um indivíduo. Porque, veja, quando você vai estudar direito de família, por exemplo, ou direito das famílias, como chamam agora, você tem um casal em que um dos dois fica em casa, cuidando da casa, e o outro vai trabalhar. Qualquer concepção mais minimamente moderna enxerga que aquilo ali foi formada uma sociedade e que os dois contribuíram para o sucesso patrimonial daquela unidade familiar. Então, veja, naquela unidade familiar, não está só papai e mamãe. Está papai, mamãe, filhinho. Porque esse filhinho vai ser problemático, o problema da família cresce. Se o filhinho é um filhinho que contribui e tudo mais, e que vai trabalhar com o pai e com a mãe, e que desenvolve a fortuna da família, o patrimônio cresce. O patrimônio cresce. Então aquilo é resultado de uma unidade familiar. Eu não considero razoável a interpretação de que uma doação de pai para filho ou que uma transmissão causa morte, ela acontece de maneira gratuita. Não é. Filhos já compactuaram para o sucesso patrimonial daquela unidade familiar. Mas não é assim que trata a lei. A lei trata de maneira que é tributada e não é leve a tributação disso. Não é leve, pelo contrário, é pesada. Mais do que pesada a tributação, é pesado todos os encargos incidentes no inventário. Até aí nós estamos juntos. Mas veja, quando você monta um sistema de holding familiar, por mais que a gente consiga baratear demais um imposto sobre doação, principalmente se comparado com o inventário, tem situações que a gente consegue chegar a 90% de economia em relação ao inventário, ainda assim não é um valor pequeno. Então, o fato de não ser um valor pequeno acaba afastando outras famílias com pouco menos de condições materiais para realizar esse sistema. E acabava colocando esse sistema à disposição só de famílias extremamente abastadas e com muita sobra financeira. Então, vendo isso como um problema, a gente passa a se debruçar sobre uma solução. De que maneira a gente consegue reduzir o impacto do ITCMD, o impacto do imposto sobre doação? Esse é o problema e essa é a origem da nossa busca por sistemas mais avançados que utilizem soluções para baixar o ITCMD incidente nessa operação. Então, veja, diante desse problema e buscando essa solução, a gente começa, então, a enxergar como a coisa toda funciona. Primeiro, quando a gente monta uma holding familiar, quando a gente monta uma célula cofre da holding familiar, via de regra, ok? Via de regra, o que a gente vai fazer? A gente vai levar um imóvel, por exemplo, lá para dentro da célula cofre, pelo valor que está na declaração de imposto de renda, e não pelo seu valor histórico, e não pelo seu valor de mercado. E por que isso? Porque lá na frente vai sair mais barato o imposto se você levar pelo valor que está na declaração de imposto de renda. Eu vou explicar isso aqui. E para explicar isso aqui, deixa eu botar aqui, vou compartilhar com vocês aqui um documento de texto. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer bonitinho. O decreto, vamos lá. Vou botar aqui para vocês. O decreto 9.580 deixa eu botar a mouse para cá, de 2018. Que decreto é esse? Esse é um decreto que regulamenta o imposto de renda.
tá? Por que ele regulamenta o imposto de renda? Porque o imposto de renda tem várias leis existentes no Brasil inteiro. Então veio o governo federal e cria um decreto que só junta toda a legislação sobre o imposto de renda num diploma só, para facilitar a vida do povo. E aí cria, então, o RIR, ou Regulamento do Imposto de Renda. E lá no RIR, lá no Regulamento do Imposto de Renda, você tem no artigo 142, a seguinte premissa: as pessoas físicas, então vamos lá, vamos criterizar aqui, ó. As pessoas físicas, vou botar aqui, destacar, as pessoas físicas. Então, pode pessoa jurídica? Não, não pode. Só pessoa física. As pessoas físicas poderão transferir para pessoas jurídicas a título de quê? Ó, de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Então, a lei criou uma faculdade, ok? Faculdade que dá ao particular essas duas possibilidades, ou pelo valor da declaração de bens. O que é a declaração de bens? É aquele trecho, aquele pedaço da sua declaração de imposto de renda de pessoa física, que tem lá, declaração de bens e direitos. É ali que você cata, na declaração de imposto de renda de pessoa física, ou pelo valor de mercado. Ah, Márcio, o meu cliente está atualizando o valor, pagando lá, inclusive imposto adiantado, sem ter incidência, mas ele paga e tudo. Só que não está nem no valor de mercado e nem no valor que ele adquiriu lá atrás. Eu posso fazer pelo valor que ele adquiriu lá atrás? Não, não pode. Você só pode fazer por dois valores. Ou pelo de mercado, ou pelo valor da declaração. Ah, mas o da escritura é diferente. Não, não pode. Só esses dois valores é que a lei estabelece uma faculdade para quem? Para a pessoa física. E aí você veja o seguinte exemplo. Eu vou falar mais. E a lei ainda diz assim, olha, no parágrafo 1º, se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, tá? As pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou as cotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos. Tecla SAP. Então vamos lá. Vai estar assim, ó, declaração de bens. De bens e direitos. Da declaração de imposto de renda de pessoa física. Vai estar assim, ó. Por exemplo, imóvel X. Imóvel X. Vou botar aqui, ó. Bem. 31, né? Acho que é 31. 31/12/2020 e 31/12/2021. Deixa eu uma coisa aqui. Aí você vai colocar lá, vai estar lá, 300 mil reais. Ok? Só que em 2021, essa família montou uma célula-cofre e levou pelo valor que está na declaração. Imagina que esse imóvel valha R$1 milhão. Mas ele foi adquirido por 300 mil e continua na declaração por 300 mil. Tá bom? E vou botar até aqui, ó. Vamos botar no nosso exemplo. Imóvel de 1 milhão no mercado e 300 mil na declaração de imposto de renda de pessoa física. Ok? Esse é o nosso exemplo. Então vai estar lá na declaração. Imóvel X, em 31/12/2020, ele valia 300 mil. Como ele foi usado para integralizar o capital social, ele vai estar lá em 31/12/2021 como zero. E você vai colocar lá embaixo, lá, na declaração, aí vai ter assim, ó, cotas do capital social da empresa X. 31/12/2020, zero. Em 31/12/2021, 300 mil.
Então, você obrigatoriamente tem que botar assim. Por quê? Porque a lei diz lá, olha, se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as cotas pelo mesmo valor do bem ou direito transferido. Beleza? Segunda hipótese. Segunda hipótese, está no parágrafo 2º. Ok? Deixa eu colar aqui o parágrafo 2º da lei. Aqui. Está no parágrafo 2º da lei, que é assim, ó, se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital. Ok? Veja, a diferença a maior será tributada? Não. Olha qual é a palavra. Tributável, ok? Tributável e não tributada. Por que isso? Imagina só, se o imóvel fosse adquirido por 1.200.000 e hoje, no mercado, valesse 1 milhão, ok? Se eu lançar pelo valor da declaração, pelo valor de mercado, que é 1 milhão, eu não tive ganho de capital. Meu imóvel baixou de preço. Então não vou pagar nada de imposto de renda por causa disso. Beleza? Então, o que acontece? Em geral, a situação que a gente vê é essa daqui, olha, é essa daqui do exemplo, um imóvel que foi adquirido há 20 anos atrás por 300 mil, hoje no mercado vale 1 milhão. Então, o que a gente faz? A gente lança pelo valor da declaração. Por quê? Porque não vai ter imposto de renda sobre ganho de capital. Caramba, Márcio, que sensacional! Que molezinha que o governo está me dando. Não! Não! O governo não está te dando facilidade nenhuma. Eu quero que você entenda que o governo não está te dando mole, ok? Não está te dando mole. Isso faz parte de uma política de Estado, porque interessa para o Estado brasileiro, não é para o governo, não é para a União, é para o Estado brasileiro, interessa que você leve os seus bens para dentro de uma pessoa jurídica. Aliás, interessa para qualquer Estado. Por quê? Porque, via de regra, pessoas jurídicas movimentam mais a economia muito mais do que pessoa física. A pessoa física cresce seu patrimônio e bota no bolso. A pessoa jurídica cresce seu patrimônio, um pedaço distribui para os sócios, outro pedaço volta para girar ainda mais a economia, para fazer mais negócios. Então, interessa para o Estado criar um instituto como esse do artigo 142, essa faculdade, essa facilidade para o particular, como é que está lá no artigo 142 do decreto do imposto de renda. Então perceba, você não está ganhando uma molezinha, tá? Faz parte de uma política de Estado.